Então vamos lá, bem-vindos. Queria então primeiramente agradecer ao FAC Digital, a SEDAC e a Fevale, e especialmente agradecer o projeto da Lu, que é o Cinema Popular, que está aí nos apoiando sempre, maravilhosa. Então pronto, agradecidos estamos. Cineclube todos conhecem já, que estão aqui hoje. Se alguém não conhecer, avisa que a gente conta como é depois. Os curtas de hoje é uma seleção feita pela Andressa, que está ali. Nossa, dessa maravilhosa seleção. Sim, a Andressa fez essa seleção aí, arrasou. Troço de E outro aí, mundo. são esses 4 curtas, que o primeiro é o Sem Coração, da Nara Normandi. Não tem uma ordem, na verdade, a ordem que eu botei. E aí tem o Santa Cena, da Everlane Moraes. Esse que eu não sei falar exatamente, mas eu acho que é... Eu vou falar como está escrito, que é Chupapoe Inhagui, eu acho, da Sueli Machacali, e o Rã, da Ana Flávia Cavalcante. Todo mundo conseguiu assistir, né? Eu espero. Mas, então, apresentando bem rapidinho os 4. Vou começar pelo Sem Coração, que é esse da Nara Normandi e do Tião. A Nara Normandi, ela é uma lagoana, diretora do Guaxuma, de Estrelado, enfim. Esse Sem Coração, ele é de 2014. Os dois, o Tião e a Nara, eles co-dirigiram, co-roteirizaram e os dois montaram juntos o filme. E ele conta essa história do Léo, que é esse menino da cidade grande que vai passar as férias lá na praia, no interior, que é essa vila de pescadores, né, que na casa do primo dele. E aí tem todo esse universo estranho, tudo é muito estranho, né, até entrar no mar para ele é estranho. E aí ele fica conhecendo assim coração e acontecem todas aquelas coisas, né? E essa história é uma história que a Nara escutava lá quando ela morava em Guaxuma, no Alagoas, nessa praia. Ela escutava essa história da menina do marca-passo, que tem... enfim, essa menina que tinha o marca-passo e que coisas aconteciam em decorrência disso, né? Porque ela era a menina estranha, né? A menina do marca-passo. A gente pode entrar em mais detalhes depois, né? Aí, enfim, o Santa Cena, né? Lá Santa Cena é da Everlane Moraes, é de 2017. A Everlane, ela é de Cachoeira, na Bahia, e ela cursava cinema na faculdade de Sergipe quando ela foi para EICTV, né, que é a Escola Internacional de Cinema e TV, que é em Cuba. E aí, durante o curso, ela fez esse filme, que conta a história dessa família cubana que tem aí essa questão que sacrifica, né, o seu último galo que tinha para comer. E é bem interessante esse filme. A Everlane, ela tem uma ligação e um conhecimento muito grandes a respeito das religiões de matriz afro. E, enfim, gosto muito dele. Aí tem esse Chupapanhag, não sei se é assim que se diz, mas é um filme co-dirigido pela Sueli Machacali e pelo Isael Machacali, né? Eles são um casal e eles trabalham com a Pajé Filmes. E é uma coisa que eu não sei se é cultural lá deles, não sei o que pega, mas a maioria dos filmes que eles trabalham juntos, muitos lugares acreditam só ele, assim. Isso também é uma coisa da aldeia ou se é uma coisa do nosso sistema mesmo, não é? Então, acabam acreditando só ele e ela não fica, às vezes... Se bem que no filme mesmo, ela tá lá assinando a assistência de direção, né? Mas, na verdade, eles trabalham muito juntos, assim. E Eles aí, trabalham juntos mesmo. Eles e são aí... todos dos dois. Então, e aí tem uns filmes deles, tipo, desde 2008, assim, e um que eu ainda não assisti, mas que tá no Olhar de Cinema, já fica aí a dica, eu acho que até hoje que tá, não sei que dia que tá, mas chama Iami Ietz, que é As Mulheres Espírito, e aí esse eu vi em mais de um lugar creditado ela primeiro, antes dele, né, como diretora, que não é muito comum. Mas, enfim, e aí eles falam sobre essa questão do ritual da lontra, né? O nome desse filme em Machacali significa lontra, e lontra é um animal
sagrado lá, né, um Yami, que são os espíritos, os antepassados, enfim, seres sagrados, e que ele, por ser sagrado, a lontra não pode ser comida, e quando ela é comida, esses Yami voltam no ritual para meio vingar, né, os seus parentes que foram mortos lá indevidamente, e as mulheres têm que expulsar. Aí, por último, tem o Han, que é da Ana Flávia Cavalcante e da Júlia Zacchia. Isso eu não sabia que a Júlia co-dirigia, isso eu descobri pesquisando o filme depois. Eu acho que a gente até divulgou só como sendo da Ana Flávia, a diretora. Mas ele é um filme agora, recente de 2019, e ele participou da mostra Berlinale Generation, e ele foi indicado agora, nesse ano, para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria de melhor curta, se eu não me engano. E também conta essa história dessa mulher, que a atriz principal é a Ana Flávia, que é isso também, né? As duas diretoras são atrizes, né? A Júlia é atriz do Corpo Elétrico. E aí, enfim, aí tem essa história dessa mãe que tem 2 filhas, aí sem grana, e tem todo esse auê aí dela fazer esse favor pro dono do mercadinho, que depois a gente entende que é um contrabando, e o contrabando acaba virando nessa comida pro bairro todo, para todo mundo, essa coisa. E o roteiro é baseado na infância da Ana Flávia, então, né, o roteiro é da Ana Flávia, a produção da Ana Flávia, a atuação principal também, e as duas dirigem. Então, é isso. Agora eu jogo para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre qual vocês quiserem primeiro. E aí, alguém quer falar primeiro? Eu vou ver enquanto isso o chat que tá bombando aqui. Eu não consegui. Eita! Eu posso começar falando. Vocês estão animados nesse chat? Nossa, eu adorei os 4 filmes juntos. Eu já tinha visto o Sem Coração e o da Sueli, do Israel Machacali, que eu adoro, sou muito fã dos dois, assim. E o da Everlane eu tinha a impressão que eu já tinha visto, mas eu não tinha visto. Eu visto um outro dela chamado não vou lembrar o nome agora. Pataki. Mas eu achei incríveis, assim, a relação entre os filmes. Quero dar muitos parabéns para desse, assim, porque eu acho que eles se conectam de muitas formas diferentes. Mas, claro, tem a relação proposta pela sessão, que é a questão do corpo, né? Que eu acho que é muito forte, assim, nos 4 filmes. E eu acho que extrapola também, acho que tem uma relação do corpo e do corpo quanto carne, né? Como carne, em quase todos os filmes aparece essa imagem da carne sendo, enfim, do galo, da rã, né? E mesmo no dos machacalis, acho que tem essa questão do ritual, que o ritual ele é feito porque a aldeia, né, matou uma lontra para comer, e aí os espíritos aparecem para ir se vingar da mãe lontra, né? Então tem essa relação do corpo e do ritual muito forte. Eu acho que Sem Coração a gente também tem um ritual ali, né? E também é um ritual do corpo e da carne. Também é um ritual. E começa com aquela cena do polvo, né? Também. Exatamente. Então, também. Exatamente. Então, essa relação muito intensa, né, do corpo com a natureza, assim, desse corpo carne sacrificado, né, em relação à alimentação, ou um sacrifício espiritual, ou mesmo essa comunhão, né, que tem no final da rã, assim, que vira uma santa ceia no fim, né, aquelas pessoas todas compartilhando aquelas rãs, é maravilhosa aquela cena. E, enfim, eu pensei nessas aproximações, acho que tem muitas outras, assim, é incrível como como a gente vai vendo um filme no outro à medida que a gente vai vendo a sessão, né? Eu vi na ordem que foi proposta, mas realmente essas relações são incríveis. Eu gosto muito dos 4 filmes, assim, achei genial. Mas realmente a gente pode seguir, assim, falando ou dessas relações entre os filmes ou de um por um, assim, né? Como o grupo preferir.
Vocês querem, eu não sei como vocês fizeram na outra semana, mas vocês querem ficar se inscrevendo, aquela coisa, ou vamos mais fluido mesmo, assim, desse jeito? Acho que é melhor, né? A gente pode tentar indo mais fluido e se a gente começar a se atropelar, a gente abre inscrição, Bom, mas então, enquanto ninguém fala, isso do Sem Coração, eu adoro esse filme também, já assisti várias vezes, e eu gosto muito isso que você falou, dessa coisa de ter um pouco a ver com ritual, né? Essa última vez que eu assisti, eu vi a Sem Coração muito como uma entidade mesmo ali, né? Que, tipo, eles chamam ela, e ela aparece, e ela meio leva eles assim, não leva eles, eles vão juntos, mas tipo, ela meio comanda esse bonde aí até a piscina vazia, né? Enfim. E ao mesmo tempo que ela é colocada nesse lugar especial, ela não é, porque ela não é colocada no mesmo patamar das outras meninas, né? Tipo, tem isso também. E sobre isso eu fiquei muito pensando que é por ela ser estranha, né? Tipo, e não sei, eu dei uma viajada nessa última vez sobre. Tem uma coisa assim de o estranho. Não é um pensamento que eu processei muito, tá, gente? Mas o estranho que, de certa forma, precisa ser consumido. No sentido de ela é a menina do marca-passo, então ela é estranha, a gente se aproveita dela de alguma forma. E aí, aquele ouriço, eu fiquei muito pensando, tentando traçar essa analogia do ouriço com ela, assim, que eles acham aquele bicho, né, que é um bicho super estranho, e eles comem o bicho. Daí o Léo até fala, nossa, mas isso é para comer? Tipo, tem que cozinhar isso? E eles falam, não, é assim mesmo, tipo, vai aí. E aí, enfim, fiquei dando uma viajada nisso. Não sei se vocês acham que isso faz sentido ou não para esse filme. Eu acho que faz todo sentido, Gabi. Eu não tinha pensado exatamente nessa relação, mas tu falando assim faz todo sentido e que tem também esse sentido com o ritual mesmo, né? Do consumo do corpo do outro, assim, né? E não num consumo de uma forma laica, assim, capitalista, né? Mas de um consumo que interioriza também, né? Que tu absorve, assim, que tu traz para ti. Eu acho que esse filme tem várias discussões, assim, eu acho que tem uma relação que nos outros filmes também tem dos corpos com a natureza, né? Desses corpos que têm um encontro, assim, muito intenso e por vezes violento, né? Com a natureza. São corpos que estão em ambientes naturais, eles têm esse encontro violento com a natureza dos próprios corpos e com a natureza externa, né? Tem aquela cena linda que ela encosta na baleia, assim, né? Porque a baleia tá morta e parece que ela quer ouvir um coração que não bate, porque tem essa coisa do som do coração, né? Então ela quer se conectar com aquele corpo morto, assim, né? De alguma forma, porque talvez ela sinta o corpo dela um pouco morto também. E, enfim, aí tem, acho que, toda uma discussão em relação à sexualidade nesse sentido, né? Da sexualidade, que eu acho que tem uma ideia de uma sexualidade assim que até está bem em voga, né, hoje em dia, mas dessa ideia um pouco do corpo sagrado, né, desse corpo que tu cuida, que tu protege ele de alguma forma, e aí quando tu vai colocar esse corpo em relação com outro corpo, ou mesmo com a natureza, assim, tu tem uma série de cuidados e tal, mas tem também uma sexualidade que tem a ver justamente com o oposto, né? Quase como um sacrifício do corpo, como se a gente voltasse a entender o nosso corpo como carne. E aí, enfim, tem até as práticas BDSM, assim, nesse sentido, né? Que parece que tem de alguma forma imolar o corpo para voltar a sentir o corpo como carne, né? Para desacralizar o corpo de alguma forma, assim. E acho que esse filme traz isso de uma forma muito interessante, assim, sem entrar na própria psicologia da personagem, que eu acho que é uma armadilha fácil que a gente cai, mas que é interessante também, que é pensar em que medida aquela personagem está aceitando aquilo ou não, o quanto ela quer ou não quer aquilo, ou o quanto ela aceita aquela relação com aqueles meninos para fazer parte de um grupo, que também é uma situação bem adolescente, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente se sujeita muito também para integrar um grupo, ou não, ou daqui a pouco também é um desejo dela, né, ter aquele contato com aqueles meninos, também extrapolar um pouco os limites do próprio corpo e dessa relação com esse corpo dela que ela, enfim, que ela entende, todo mundo entende que não tem coração, né? Eu acho que ele traz essas discussões muito complexas, assim.
E esse filme, enfim, você falou alguma coisa que me fez pensar isso. Acho que mais do que os outros, esse acaba sendo também um filme muito de descoberta, né? Até por essa questão da puberdade, né? Que são todos ali meio nessa fase. Mas ele é bem de, enfim, né? Que tem essa relação com a liberdade bem grande, assim, né? Que essa liberdade, enfim, que uma praia, um interior, uma vila tem bem maior do que uma vida na cidade grande, né? Enfim, outras liberdades. Mas também que é uma liberdade que traz uma violência, que também traz essas questões que tem a ver com amor, enfim, a sensibilidade dela na baleia, ou deles dois, ali do Léo e a Sem Coração. Enfim. Acho que Mas a e Janaí aí? abriu o microfone, Gabi, acho que ela quer falar. Não, Ah, mas boa. eu posso aguardar sem problemas. Vocês Não, estão eu já conseguindo me falei. ouvir? Sim. Tá. O que me chamou a atenção nessa curadoria, e eu achei ela muito, assim, muito singela e bonita, é que todos remetem ao feminino, né? Eu assisti na ordem que estava ali, né, nos links, desde a Han, né? Ela começa com aquela espécie de tendinha dentro do quarto, né? As irmãs dormem abraçadas, elas fazem poesia com a própria chuva. E também existe a relação da água em todos os filmes, até no do Da Lontra, porque as mulheres, de novo, né? As mulheres têm que expulsar, né? Os meninos, a coisa da lontra que veio ali para se vingar, entre aspas, mas o barro tá, né? É a água misturada à terra. No filme do Sem Coração também aparece novamente a coisa da água, né? Começa com aquele mergulho, ela tá lá pegando aqueles moluscos lá, os animais. E a piscina sem água me chamou muita atenção, né? Que é onde aconteciam os encontros, é justamente um contraponto de tudo aquilo que acontecia. Assim. O A Santa Ceia não tem tanta coisa do feminino, né? Mas a coisa da água se repete ali também, né? Tem um momento que tem a bacia com a água e reparte aquela água naqueles copos todos. Então, eu achei muito bonita essa construção desses 4 filmes com esses elementos que vão se repetindo. Total, muito legal essa imagem da piscina sem água mesmo, né? Como se a água fosse... porque a água, ela tem toda uma simbologia, né? Da relação com o emocional, né? Enfim, tem vários símbolos, assim, que envolvem a água, mas acho que tem esse principal, essa ligação com o feminino e com o emocional, né? Com o que é da emoção, do sentimento. E essa piscina sem água seria justamente um lugar sem esse espaço, né? Sem esse espaço Tanto que emocional. Tanto que depois eles mostram, né? O Léo, quando volta para casa, é ele na frente de uma piscina cheia, e aí é ele meio jururu ali, meio pensando sobre, e aí começa a chover. Não bastasse a piscina estar cheia, ainda chove. E ela faz com as mãos o formato de um coração, né? Ela É, termina o filme com a mão em formato de coração. sim. Achei, assim, uma ideia fantástica, assim, um achado fantástico da diretora do filme, aquele momento ali. E ela sai da piscina, né, que até então não tinha água, onde ela tinha os encontros com os meninos ali, e ela se reencontra justamente com um menino que não queria só o corpo dela, ele queria dar um beijo nela. Então, de certa forma, ele conseguiu construir um elo com esse coração, né, que até então achava que ela não tinha coração. Não só pela questão do marca-passo. Sim, sim. Sim, aquela piscina. Ai, desculpa, eu tô falando muito, mas é que eu curti muitos filmes, assim. Mas aquela piscina artificial, né? Eu me deu Eu senti, assim, quando eu vi aquela piscina, ele passou todo o filme mergulhando naquele mar maravilhoso, né? Aquele contato, assim, intenso com a natureza, com a praia. E daqui a pouco ele volta para a cidade, ele olha aquela piscina, assim, ela não tem graça nenhuma, né? Não tem completamente artificial, higiênica, aqueles ladrilhos azuis, assim, não tem nenhuma conexão, né, com o corpo. Algo que eu também percebi é que no comecinho do filme da Han, que elas estão dormindo, né, a mãe e as crianças, parece que ela tá num sim, mas vem algumas mulheres, né, com umas roupas assim, todas de branco, e elas vão tirando bacias de água, né? Então, e chove demais ali, né? Eu também não sei se eu peguei essa parte, assim, da chuva e da pia, da torneira aberta, assim. Tinha muita água lá dentro, né? É verdade. Elas lavam as rãs também, né, naquelas bacias de água, assim.
Ai, deu uma vontade de comer aquelas... Eu fiquei pensando uma coisa. Não tinha pensado nisso antes, veio agora, então talvez seja uma relação que não faz muito sentido. Mas, e que a Ju falou da sexualidade, juntando com a questão da água, né? Que seria uma questão de desacralizar a sexualidade, enfim, corpo como carne e tal. E a questão da água como o feminino, mas também é uma água de batismo, assim, de certa forma. Água é uma coisa sagrada. E aquela piscina, além de não ter água, ela não tinha essa relação sacra, assim, entre corpos. Era realmente uma coisa vazia disso tudo, assim. E tanto em questão do corpo feminino, não sei. Viajei agora. Não sei se faz sentido. Mas foi isso que me veio. Eu tive um problema também, eu não consegui ver um dos curtas, mas tô aqui. Acho que eu vou ficar mais de ouvinte hoje. Eu adorei a ideia da água com batismo. Acho que Eu faz também. muito Não tinha sentido. pensado nisso também. Eu acho que é bem isso, uma coisa que eu acho que também passa os 4 filmes, é essa ideia meio sacra, assim, né? Tem uma questão meio sagrada em todos, assim, né? Seja através do alimento, seja, né? No... Ai, esse é na Sem Coração, né? Tava me faltando esse link, mas isso que a Gabi falou, né? Eu acho que foi tu, né, Gabi, que falou dela ser meio que uma, né? Talvez ser até essa representação meio de uma entidade, assim, né? Dessa coisa meio sagrada, assim, também. Eu acho que isso costura também muitos 4 filmes e, como eu já falou no início, tem muitas coisas que costuram os 4, né? Então, essa ideia, assim, também meio sagrada atravessando eles, acho que me impactou bastante, assim, vendo os 4, assim, meio na corrida, assim, né, um depois do outro, assim, né, em sequência, é bem impactante. E várias coisas, assim, também me chamaram a atenção. E às vezes, também preciso confessar, assim, que às vezes até uma certa, assim, repulsa em algumas cenas, assim, né, naquela da galinha. Nas Suns eu também, assim, me atraiu, mas também me dava eu não sei explicar direito o que eu senti nessa hora das Suns, mas muito interessante, assim, também adorei a programação, assim, os 4 juntos, foi incrível, assim, acho que bem mais legal do que ter visto eles separados e aleatoriamente, assim. Ai, que legal. Mas isso que você falou da repulsa e da atração, eu acho que a carne traz isso, né, de forma meio geral. E aí, quando eu via os 4 filmes juntos, assim, né, conversando com a Andressa sobre essa seleção primeiro, assim, que aí me veio aquela ideia que eu tinha falado, assim, né, que era meio que tinha norteado o raciocínio, que era essa coisa da exploração da carne. E depois eu fiquei meio... Ai, não vou divulgar isso, porque, enfim, estava meio pensando ainda sobre os 4 juntos. Eu estava na dúvida de ser um título muito forte, assim, inclusive, principalmente por conta desse do Sem Coração, não sei, fiquei meio assim de, sei lá, divulgar este nome. Mas, total, eu acho que é isso, né? Os 4, pelo menos, falam muito comigo dessa forma, assim, da exploração da carne, nesse sentido mesmo que estava falando, que é algo que instiga, mas que é algo que, em certos aspectos, pode ser, de certa forma, um pouco escatológico e também, enfim, aí tem essa relação com o sagrado, né? Fazer sacrifícios com o corpo, né? Com a carne usada como consumo, a carne usada só como exploração, enfim. É por aí. Eu acho que sim. Que bom que vocês gostaram também. Ótimas relações. Ótimas relações. E gostei muito do título também. Ó, a Nica tá falando. Em Sem Coração, aquele plano só da sombra dele refletida na água, no fim do filme, acho bem simbólico também. Quando a água distorce um pouco essa própria imagem quando começa a chover. Fiquei pirando em várias possibilidades de pensamento a partir disso, ou só pirações mesmo. Acho belíssimo filme em todos os planos e bem pensado. Definitivamente é muito bem filmado, né? Sim, é muito bom mesmo. E essa menina que faz a Sem Coração, ela é muito boa, né? Eu gosto muito
do rostinho dela, as expressões dela, assim, que é uma expressão que, na verdade, não é uma expressão, né? É uma não expressão, não sei. Vai virar longa. Olha o Léo. Eu amo as fofocas do Léo. Será se vai? É quente, Léo? Ou tu tá entusiasta aí? Não, é quente. Eu acho até que já foi. Eu não sei se já foi filmado ou se tá. Mas acho que até já foi filmado, não sei. E dos dois dirigindo, né? Ainda deve ser. Ah, olha aí. Não sei se com o mesmo elenco, né? Porque. Ah, podia ser, eles né? mas eles já cresceram, aí vai ter que dar é verdade. Esse filme já tem o quê? Uns. Sem Tem 6 coração, anos. Sem Coração 6. 2.0. Sem Coração, que é ótima, né? Esse elenco Agora aos 20 anos. Que pode ser também, né? Acho que pode ser interessante também, para não repetir o curta até, né? Mas não sei, deve ter uma matéria, eu vou procurar para ver se tem alguma coisa com mais informações sobre. Eu juro que eu fiquei pensando nisso, eu fiquei me sentindo meio órfã, assim, do curta quando acabou. Porque eu curti muito, assim, pensei, podia ser mais longo, podia ser um longo. Mas... Ele causa isso mesmo, né? Tu quer ficar sabendo mais dessas relações e impactos, assim. Me puxou super. Verdade. Eu amo as 3 meninas, a Kênia, a Laiana e a Carol, que chegam assim de bondezinho, tipo, e aí, meninos? Tipo, causam uma briguinha ali, depois vão dançar, tipo, é muito bom. A Gabi Goiás falou, cadê? Mas posso até falar também aqui, eu tô sem câmera. Não, que eu... Desculpa, gente. É que eu escrevi que, tipo, daqui a pouco vai. Eu fiquei muito pensando, assim, porque eu gosto muito desse filme também, eu sou muito fã da Nara, assim, eu acho que ela, enfim, representa muito bem a questão até do descobrimento sexual na pré-adolescência, na infância, assim, da identificação, acho muito legal o jeito que ela fala sobre isso. Mas no Sem Coração eu fiquei muito nessa pilha quando ele voltou para Recife, eu acredito, assim, que era da capital. Fiquei, imagina como que louco que seria se ele se encontrasse com a Sem Coração daqui a uns 10 anos, porque eles têm vidas completamente diferentes. E teve esse momento, tipo, quero te beijar e não rolou. E aí não sei se talvez elas não ficaram pensando sobre isso durante um tempo. Sei lá, daqui a pouco ela já tá, sei lá, com filhos, ou ele tá com filhos, assim, tipo, que vida que eles estariam vivendo agora, se eles se reencontrariam. Eu fiquei muito nesse teto, assim, de bem de adolescente. Acho que todo mundo passou por uma fase, tipo, ter meio que um amorzinho, assim, de verão, que tu nunca mais encontra, que tu encontra anos depois, e a pessoa tem uma vida completamente diferente da tua, assim, sabe? Mas vamos aguardar o longa, pode ser que seja isso. Será? Ansiosa. E tem essa coisa também, né, de como eles se impactaram, né? Porque tem essa função de depois desse rolo deles, ela termina o filme com a mãozinha lá em formato de coração que a Janaí falou. Então é isso, né? Tipo, um impacto teve ali. Qual será? Não sabemos. Olha aí. Informações mais precisas. Fala pra nós, Léo. Solta esse gogó. Tem fofocas quentes, gente. Tô chocada. Não, é que tem grana, né? Tem a produtora é a do Bacurau, né? Da Emily, né? Que é uma francesa já radicada no Brasil. Sim. Tem coprodução internacional, né? Da França e da Alemanha. Ou seja, é um projeto grandão, né? Não é um filme caseiro. Essa bolsa dela era sobre esse filme. Tu vê, menino? Sabia não. Eu sabia da bolsa, não sabia que era para esse. Chique demais mesmo. Uma bolsa em Torino em 2020, né? Deve ter sido uma delícia ficar trancada num apartamento lá, né? Mas tudo bem. Pelo menos que o filme saia. Pois é, gente. Aguardamos. E aí, vamos falar dos outros? Os outros filmes? A gente falou um pouco, né? Mas e esse da Sueli? É Machakali? Ou como é que Eu falo Machakali, Gabi, mas não sei. Acho que é Massacali, que quando eles falam Massacali, né? Mas a gente fala Machakali. Então, é isso. Ele é uma doideira, né? Que é essa coisa desse ritual. No começo, a primeira vez que eu vi esse filme, tem essa questão que eles estão ali, né? No começo desse ritual. E eu não estava entendendo se era uma coisa meio de
estamos aqui representando, ou é que também, né, o ritual ele abre esse espaço para ser uma representação ou não, né? Também não saberemos. Mas quando eu comecei a ver, eles têm essa coisa ali, né? Eu estava entendendo que era, estamos aqui representando, e de repente eles começam a se bater real, né? Eu fiquei meio chocada nessa parte, assim. Dá uns puxão de cabelo, assim, umas coisas. Não sei se alguém mais ficou chocado. Eu fiquei um pouco no começo, assim. Eu não fiquei tanto, porque eu não sei, quando eu era criança, a gente tinha um ataque de lontras real, Vocês já viram vídeos de ataques de lontra, gente? É bizarro. Procurem. Não, mas vou procurar, certamente. Pois eu achei violento ali o negócio. Eu ia dizer que eu não fiquei tanto assim, porque quando eu era criança, assim, a gente, não sei como é que foi a infância de vocês, mas principalmente na pré-adolescência, eu acho, antes da adolescência mesmo, né? Quando tu não tá entendendo muito bem essas relações afetivas, sexuais, aqueles hormônios pintando, assim, tu estabelece um pouco essa relação violenta, né? Acho que principalmente com o sexo oposto, assim, nas relações heterossexuais, né? Mas na minha escola tinha muito, assim, tipo, dos guris, o menino pega a menina, daí quando pega, assim, daí os meninos pegam, daí as meninas batem nos meninos, aí quando vê já bate, mas aí meio pega na bunda e sai correndo. Acho que tem uma fricção de corpos, assim, né? E isso, nesse filme, eu acho muito bom. O Mulheres e Espírito, eles já vão para uns rituais mais adultos, né? Mas o que eu gosto muito, assim, nos filmes dos Machacalis, entre várias coisas que eu gosto muito, mas é como eles conseguem registrar esses rituais, que eles são tudo, né? Eles são, é um teatro, né? É uma representação, é um ritual também espiritual, né? Tem um peso ali do ritual. Né? De um ritual espiritual, tanto é que eles chamam de ritual, eles não chamam de brincadeira. Mas é também uma brincadeira e é também uma prática social, né? É quase como se fosse, sei lá, um baile de debutantes, assim. Que, claro, que na nossa sociedade é aquelas mulheres de 15 anos desfilando, né? De vestido, quase que, né, as que são prontas para casar, sei lá. Mas que lá tem essa questão cultural, assim, de um momento social também, até de uma passagem, né, para aqueles personagens, assim. Uma passagem de idade, uma passagem, porque eles têm todos mais ou menos a mesma idade, acho que ele tem um menorzinho, né, um maior, mas acho que todos devem ter entre 10 e 15 anos, assim. Então, a Janaí falou quase todo em plano geral. Então, sabe o que eu acho demais nisso, Janaí? Porque eles não decupam, né? Não tem decupagem, assim, nos filmes dos Machacalis. O Mulheres e Espírito tem muito pouca, bem no início, e eu tenho até um pouco de impressão que não é deles, sabe? Esse início do Mulheres e Espírito, porque eles realmente é só plano conjunto e esses planos abertos que eu acho que eles não individualizam, né? Não tem, isso a gente vem falando, né, em vários encontros, a coisa do personagem coletivo, do indivíduo, do grupo, assim. Mas eu acho que nesses filmes deles, assim, eles extrapolam essa questão do personagem coletivo, porque realmente eles não têm plano detalhe, não tem close, não tem nenhum personagem filmado, não tem plano americano, eles não cortam os corpos, né? Os corpos são íntegros, assim, são inteiros sempre no plano, né? Tu não tem corpos cortados, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, mas tu não tem esses corpos cortados, né, divididos, tu tem corpos inteiros, né, sempre no quadro, assim, sempre em conjunto. Eu acho isso demais nos filmes deles, assim, acho que tem muito a ver com um olhar deles mesmo em relação ao mundo, né, e uma forma de viver em sociedade também. Eu fiquei pensando se naquele caso ali específico, que era um ritual, o objetivo até não era esse, porque no início me incomodou muito. Aí eu fui assistir novamente. E aí, claro, né, fiquei pensando, é um ritual, né? E outra coisa, se eles se aproximassem um pouco a câmera, ia tirar toda o que estava acontecendo, né? Ia tirar como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, assim. A fantasmagoria daqueles personagens, né? E talvez chamasse a atenção deles para olhar para a câmera, e, né, não era esse o objetivo, era só mostrar o ritual e como acontecia.
Mas aquela câmera, ela gira muito, ela vai para vários lados, mesmo que, né, mesmo que de forma meio lenta, e dá uma certa aflição, dá uma tontura, que talvez seja o princípio de entrar no ritual, né? É como se a gente também estivesse participando junto naquele momento ali. Achei muito interessante isso. Exato. Eu acho que sim, total isso que você falou. Na entrevista que eu fiz com eles falam isso, né? Que eles estão filmando, mas eles também estão participando dos rituais, eles também estão dançando, e aí eles até falam que num ritual que eles estavam filmando, que é o ritual da andorinha, que daí tem que jogar água um no outro e tal, que eu acho que esse aparece no Mulheres Espírito, que eles esqueceram que estavam com a câmera, e daqui a pouco alguém jogou água na câmera, e a câmera estragou, porque tem essa coisa da câmera tá junto, né, do ritual, assim, o que eu acho um respeito com a câmera incrível, né, porque eles também extrapolam essa ideia de câmera-corpo, assim, né, dessa câmera ser um corpo. A câmera não é só um olho, ela é um corpo ali junto, né, e ela tá participando daquele ritual junto, ela é mais um corpo sagrado ali, né, ela não é uma coisa de fora que tá registrando, que tá filmando, né. E só mais uma curiosidade sobre esse casal de cineastas, teve também uma mesa em Ouro Preto, uns anos atrás, que eu mediei que eles estavam, e aí tinha algumas questões estavam sendo levantadas, assim, né, sobre se a imagem mata, se a imagem cura, se a imagem salva, algumas discussões contemporâneas, assim, sobre cinema. E aí eles fizeram uma fala do tipo que eles falam que eles também filmam os rituais, claro, para registrar, né? Eles falam muito dessa coisa da cultura, que eles querem registrar a cultura deles, que é uma cultura que está viva, que muitas vezes os não índios consideram a cultura deles como uma cultura morta, que tem que ir para um museu, e que a cultura deles está viva, está em desenvolvimento, que eles querem mostrar isso, mas também que a câmera intensifica os rituais. Então, acho que eles entendem que a câmera ligada no meio de um ritual, ela também intensifica, né, aquela representação, aquelas coisas que estão acontecendo. Tanto é que tem rituais que eles filmam e que o pajé não deixa exibir fora da aldeia, né? Eles filmam e ficam ali entre eles não podem exibir. Então, tem essa relação da câmera não como registro, mas da câmera como uma entidade, mais uma entidade, né? Ali dentro, assim. Isso é muito massa. Mas uma coisa que eu acho legal dos filmes dos Mazzucchelli é que eles todos, enfim, né, não assisti muitos, mas todos me parecem ter essa coisa meio onírica, assim, né? Eu assisti outro dia um deles que é o... Ai, gente, o Matanhag, não sei nem se é assim que fala, Matanhag, que é um curta em animação, que tá também no Olhar de Cinema. E é bem legal, assim, também fala dessa relação com os mortos, enfim, né, que é esse mesmo nome Yami, que é o nome que eles dão para as lontras espíritos, nas lontras sagradas. E é muito legal essa coisa bem onírica mesmo, né, que tem, tipo, aí a transfiguração do corpo também, essa relação ritualística com os espíritos, enfim, recomendo. É bem legal. Eu me perdi aqui, gente, nas minhas anotações. Eu vou dar uma olhada e aí vocês... Acho que o Vitor abriu o microfone. Vamos aí. Não, pois eu tinha visto desses diretores As Mulheres Espírito, e pelo que eu tinha entendido, As Mulheres Espírito são 3 dias de um único ritual, né, que se segue, e daí tem vários narrativas que acontecem, e esse curta foca só nessa cena de guerra, né, nesse conflito entre as mulheres e as lontras, e é muito isso que todo mundo já falou agora, esses embates são bem físicos e bem reais, os barulhos dos corpos caindo na lama, assim, é bem real. Mas eu só ia aproveitar, na verdade, para dizer que, falando em cinema indígena, essa quinta-feira, às 7 horas, vai ter uma conversa com a Karina das Oliveiras, que ela é formada em História da Arte esse ano, ali na URGS. Ela fez um trabalho Sementes do Cinema Indígena, e a gente vai conversar daí sobre Já Me Transformei em Imagem, do Zezinho Yubi,
de 2008, que, enfim, é dentro da mostra Câmera Corpo, que é a mostra que tá, da Sala Redenção que está no ar. Só estou aproveitando para fazer a divulgação. Mas aí o cinema indígena tem muito isso mesmo do registrar essas situações para a posteridade, essa coisa de já ter a intenção de mostrar para os netos, para os filhos dos netos, os netos dos netos, para justamente perpetuar esses rituais assim da forma como eles são. E tem uma preocupação muito grande entre os cineastas indígenas mesmo, essa coisa de como isso que a Ju já falou mesmo, como a presença desses corpos nessa imagem, né, como eles realmente de certa forma existem, enfim, enfim, só queria aproveitar para divulgar mesmo. Arrasou, Victor. Obrigada pela divulgação. E com certeza tem isso mesmo. Eu estava vendo, não me lembro quem que eu estava vendo falar, mas era... Ai, não me lembro nem se não era um doc outro dia, mas era um rapaz indígena, ele estava falando mesmo sobre essa preocupação que eles têm de passar a cultura adiante para os mais novos e não deixar morrer, enfim. Que é bem bonito isso, né? E de certa forma eu acho que tem alguma, que nas religiões de matriz afro tem um pouco disso também, né? Eu imagino, não sei, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas estou falando isso para a gente voltar a falar do Santa Cena, que eles têm essa questão, né? Um filme que a gente falou super pouco e eu acho super forte nesse sentido de eles sacrificaram o último galo que eles tinham para comer, né? Então, o poder que essa religião tem, né? Que a ritualização desse animal tem para eles, né? É uma coisa muito... Tipo assim, não era uma opção, né? Pelo menos assim que eu entendo, não era uma opção não ter sacrificado aquele galo para o ritual. E aí, e pelo menos eu assisti algumas vezes esse filme e não fica tão claro, pelo menos para mim, mas pelo que eu entendo, eles meio tiraram uma parte para comer, uma parte pequena ali, e o resto eles usaram no sacrifício mesmo. E ele, tanto que tem até uma parte que eu não me lembro se é o homem ou a mulher, acho que é o homem que fala numa oração, ele fala: "Ai, você se agradou disso que eu fiz, você ficou satisfeito com isso que eu fiz", alguma coisa nesse sentido, porque é isso, né? Tipo assim, eu só tenho um galo, eu tô aqui, né? É uma conversa com essa entidade, com essa divindade, enfim, e aí tá falando com essa presença, né? Nesse sentido de tipo, isso era tudo que eu tinha, mas eu também precisava comer, então serve, né? E enfim, isso é uma coisa que me pegou muito forte, assim, não sei como que isso bateu aí em vocês. Eu curti justamente esse filme porque me deu uma noção, assim, de que a carne... Acho que em todos os filmes isso, mas esse principalmente, que a carne, ela aproxima as comunidades, seja amigo, seja família. Então, eles comem juntos, eles preparam juntos e me deu essa noção, assim, de comunidade mesmo, assim, tipo, de ter aquilo e aquilo se aproximar a todos nós, assim, não sei. Foi isso que me remeteu, assim. Sim, essa ideia de comunhão, né? Porque a comunhão, ela... Acho que todos... Pensando na origem católica, até da ideia de comunhão, é quando todos comungam a carne de Cristo, né? O corpo de Cristo. Enfim. Isso a Han tem muito também, né? Que tu mesma falou, né, Ju, delas no fim ali compartilharem, enfim, aquelas rãs, enfim, aquele processo ali. Isso tem muito naquele ali também. Mas de volta a esse também, o olhar do galo, né? Ali numa cena, assim, eu fiquei... também quase tapando, assim, tipo, parecia que o galo ia te hipnotizar, assim, sabe? Ele ficou com aquele olho, assim, meio assustador até, meio medusa, assim, né? Mas é incrível, assim, super bonito. Eu gostei bastante. E também, antes dele sacrificar o galo, ele... É galo, né? Antes eu falei galinha, mas é galo. Ele fica fazendo um carinho, assim, né? Um carinho. E, enfim, um pouco essa relação também, né? Com
de afeto, assim, né, e tal, mas ao mesmo tempo um gesto super forte depois, assim, também, então achei bem interessante. Sim, eu acho que esse filme é muito forte justamente nisso, Bel, na sutileza, né? Que tem muitos detalhezinhos assim, e nossa, esse filme é potente. Eu queria muito ver o Pataki da Everlane, eu não assisti ainda, queria bastante. É legal, mas não tem as cores desse filme, né? Tava falando com a Nica agora no chat, assim, que acha a fotografia maravilhosa, os vermelhos desse filme. Bom, começa com aquela crista de galo vermelha, lindíssima, né? E bem o que a Isabel falou, assim, esse olhar hipnotizante e aquele carinho que ele faz é quase se despedindo do galo, né? Ele tá se despedindo, assim. E, bom, e esse, ao contrário do filme dos Machacalis, é super bem decupado, né? Cada quadro, assim, é de uma beleza, é um quadro mesmo, né? Parece uma pintura. Muito lindo. E tem uma coisa que a Janaí falou do feminino, que esse filme eu acho que ele traz também, talvez até num subtexto, assim, talvez não seja a intenção, mas tem tem uma divisão de trabalhos ali, né? E aí acho que tem duas coisas, assim. Tem um pouco essa questão transgressora da espiritualidade em Cuba, né? Que é enfim, que é um país que é um pouco fechado, assim, para as expressões de espiritualidade, né? Enfim. E ao mesmo tempo tem essa divisão do trabalho que é muito clara, assim, né? Porque começa com aquela menina brincando de fazer comidinha no pátio, né? A mãe tá na cozinha e toda a parte do sacrifício, do diálogo com os deuses, parte do homem, né? E quando ele termina o ritual, tem uma cena que eu adoro também, que o menininho vai brincar, né? Com os objetos ali do altar. E isso acho que é muito recorrente, assim, quem cresceu em casa religiosa, assim, que tem altares, né? Enfim, eu tenho um altarzinho até aqui na minha casa, cheio de santinho. Mas quem cresceu em casas religiosas que tem esse altar, assim, é muito convidativo para a criança, né? Brincar com os bonequinhos, aí pega o Jesus, pega o Buda, não sei o quê. E aí o menininho vai brincar no altar, né? A menina não brinca no altar, né? Então parece que essa religiosidade também é uma brincadeira de homens, de alguma forma, né? A gente não sabe se as mulheres também não têm uma relação com aquele altar, enfim, mas o filme não mostra, né? O que mostra é essa relação dos homens, assim. Ela até tem uma relação, mas aí ela entra na cena que a Janaí falou há um tempo atrás, que é ali a dos copos d'água, né? Que ali eu acho que quem faz a oração nesse momento é ela. Mas aí não é o altar específico do galo sacrificado. É mais são copos d'água, eu acho que tem umas velas, uma coisa assim, e aí é essa oração dela, mas realmente dá para perceber que são lugares diferentes ocupados na mesma fé, na mesma, enfim, expressão religiosa, não sei exatamente que palavras usar, mas é isso. E sobre o que a gente estava falando da comunhão, eu acho que todos têm os 4 filmes, eles acabam tendo isso, né? De como a exploração da carne ou do corpo, em cada filme traz algum tipo de comunhão, né? Assim, no primeiro, enfim, ao menos uma socialização, né? Gerada por isso, assim. Que a gente falou, assim, meio esparsamente de alguns específicos, mas acho que se colocar nesse mesmo balaio da comunhão, acho que faz sentido, né, para todos. Carlinha, o que achou dos filmes? Tá quietinha. Eu sempre quero saber o que a Carla achou. A Janaí e a Andressa também abriram o microfone. Desculpa, vamos gente, fazer inscrições. Vamos fazer inscrições. Fazer Janaí, depois Dessa, depois da Carla. Eu gosto muito dos 4 filmes. O Chupapoinhag, para mim, se destacou muito, assim. Primeiro porque ele não mostra a coisa como um ritual. De repente, se fossem assim, cineastas brancos filmando aquele ritual, ia ter um outro clima, assim. E para mim, funcionou como a Ju, assim. Eu não vi tanto a violência, eu vi mais uma brincadeira naquilo. Eu não sei se eles chegam realmente a se machucar ali. A morte das lontras já tinha acontecido e aquilo foi entendido como faz parte, precisavam do couro, precisavam da carne. Aí tem aquela encenação que é bem teatral, lembra um pouquinho um filme de uma cineasta portuguesa que é a Noêmia Delgado, que também filma assim, uns rituais que também tem
pessoas que estão performando o ritual mascarados, mas é diferente do olhar do outro, é o olhar deles mesmo, né? Isso acho que torna o filme muito especial. Eu gostei muito de ver esse. Gostei muito também desse da Everlane. Para mim, acho que foi o primeiro deles que eu vi. Eu tenho essa mania de subverter, de não ver as coisas na ordem, mas se for comparar o Chupa Banhag com o La Santa Cena, eu acho que o La Santa Cena tem uma dor, assim, tem uma culpa que é muito maior, né? Aquela cena ali me encanta muito, a cena do carinho no galo, me lembrou um filme da Claire Denis, que é o Dane-se a Morte, que tem um personagem que é interpretado por um ator que eu adoro, que é o Alex Decca, que é um ator negro, e ele faz um personagem que veio das Antilhas e que está na França, e o que ele tem, assim, de trabalho na França é cuidar de uns galos de uma forma clandestina, porque são galos que lutam em brigas de rinhas, né, em brigas de galo. E ele também é super carinhoso com aqueles bichinhos que também vão sofrer, que também vão ser machucados, né, durante uma luta. Então eu fiz aquela analogia, porque eles gostam do bichinho, o bichinho é deles, o bichinho vai morrer, e aquilo faz parte, que a grande maioria, claro, cada vez mais a gente tem pessoas aderindo ao vegetarianismo, ao veganismo, mas quem não é, come bicho sacrificado toda semana, né? Então, isso faz parte, mas ali toca muito a culpa, né, desse sacrifício do animalzinho. Então, esses dois me tocaram muito, gostei muito do Dahan e o... Ai, me faltou o nome Sem Coração. Eu gosto, mas eu acho um filme super violento. Acho que as cenas são muito lindas, acho o filme muito lindo, mas aquela cena que estão os meninos todos, assim, empolerados e chamando por ela, vem cá, Sem Coração. Me lembra, assim, Os Pássaros do Hitchcock, aquela cena. Acho que a personagem sofre muito, ela é muito isolada, mostra a família dos meninos, os meninos que estão ali dividindo o armário, são os meninos que têm a parceria. Quando eles perguntam qual a menina que eles gostam, ela não entra numa opção, só como uma piada, assim, não, a Carol é minha, fica tu com a Sem Coração. Acho que ela sofre muita violência ali, aquela menina, eu fico com muita pena dela. Sim, ela não é considerada, né? Nesse do Sem Coração, eu não acho tão violenta até essa hora que eles estão empolerados chamando ela. Nessa parte eu vejo ela mais como uma entidade sendo invocada, me bate meio uma coisa meio assim. Agora, eu acho mais violento eles na borda da piscina. Enquanto tem um com ela, os outros na borda da piscina só olhando, e é esse silêncio, né? Eles não falam entre si nesse momento, eles só ficam parados olhando, tipo uns urubuzinhos mesmo, assim, é meio... Essa me dá uns, sei lá. Também acho. Acho bem violento, sim. Mas vamos lá, Janaí, desculpa, cortei vocês. Eu só ia complementar que no La Santa Cena coube ao feminino também depenar o frango, né? E o olhar dela, ela quase não dirigiu o olhar para aquele bichinho, né? Como uma forma assim de... Não consigo nem olhar para o que eu estou fazendo aqui, né? Mas era um processo importante, assim, de tudo. É verdade, é mais uma sutileza mesmo desse filme. Eu nem me lembrava desse momento, mas é verdade. Tem esse... E tu, Andressa? Então, eu ia falar do La Santa Cena, que uma das coisas que me chamou muita atenção é isso que a Carlinha chegou a falar um pouco também, que é da questão do respeito ao animal que eles vão fazer o sacrifício, né? Que é tipo com carinho, que é com cuidado, e que realmente eu relacionei com a questão do vegetarianismo e do veganismo, porque quando a gente come a carne, a gente não tem esse respeito e não coloca essas coisas em xeque ali, tipo, em questões de religião, isso é muito colocado, assim, né? Tipo, não é uma coisa que simplesmente, eu vou matar por matar o animal ou por qualquer coisa, mas tem um respeito muito grande e é muito valorizado a carne, assim, né? Então, tipo, até que ponto é esse lance da exploração, enfim, fiquei tentando pensar na palavra, sabe, exploração, como, tipo, é um bicho explorado, é um bicho explorado, mas fica
Bom, é difícil essa questão, assim, da exploração, do limite da exploração, né? E aí, no outro do indígena, no Xipapoyang, é isso, né? Algo assim. Eu vou ler um negocinho que eu vi aqui falando sobre ele, que na língua deles, na verdade, isso quer dizer lontra, e trata-se de um animal sagrado para essa etnia, e, portanto, não deve ser usado como alimento, pois ele é inserido num dos tabus alimentares. Aí os Yames, que são as divindades do povo, não gostam que as lontras, que são seus parentes, na verdade, sejam caçadas. Aí, durante o ritual, os indígenas saem atrás das pessoas para matarem, né? Para, tipo, expulsarem essas divindades. Não matarem, expulsarem essas divindades. E aí, esses puxões de cabelo e empurrões, na verdade, eu acho que é tipo... É estilo uma brincadeira, mas é nessa ideia de, tipo, ai, saiam, sabe? Então, não sei se também chega a ponto de machucar ou coisa do tipo. Mas, enfim, era mais desses dois que eu tinha, né? Que era para falar, só para mostrar esse textinho. Só para mostrar o textinho e falar dessa questão da exploração, que eu fiquei meio em dúvida sobre esses limites, assim. Trazendo essa ideia, tipo, querer trazer essa discussão também. Não, total. Isso da carne ser usada na religião, né? Das minhas questões também com usar esse nome que eu tinha dado, exploração da carne, era esse também, né? Justamente pensando nesse limite, né? Tipo, até que ponto na religião é uma exploração, né? E aí eu acho que faz total sentido. Ju, tua vez. Não, ainda pensando na ideia da comunhão, né, nisso que a Carla falou, assim, do carinho pelo animal, né, e como na nossa sociedade a gente come os animais sacrificados sem nenhuma demonstração de respeito e de carinho. Acho que é isso que choca também no Sem Coração, né, porque aquela cena não deixa de ser uma comunhão, de alguma forma, né, eles estão ali sacrificando um corpo, né, entre aspas, ou não tão entre aspas, mas não tem essa relação de carinho, né? Eles não afagam o galo antes de abater, assim. E aí acho que talvez por isso choque também. Choque, né? Acho que sim. Total. A Nena pode emendar, não precisa. Eu achei interessante isso também da diferença de qual é o animal que a gente come e qual que é o animal que a gente gosta, né? Porque você come um se você ama o outro. Se você ama um, porque você come o outro. E aí, essa coisa de que ele beijou a Sem Coração antes de sarrar nela, né? Que foi aquilo que eles começaram falando. E que ele estava meio receoso de fazer isso. Que é tipo, então eu tenho receio de sexualizar a mulher que eu amo. Não sei, achei interessante isso de pensar. Principalmente nessa idade. Sim, isso que a Ju falou e que a Nena falou. Eu pensei muito naquela cena que os meninos ficam rindo muito quando o Léo beija ela e ela beija ele embaixo da água, né? Porque daí eles têm uma reação, assim, bem de criança mesmo, que acha que ele beija uma coisa muito, sei lá, diferente, né? E eles ficam rindo. E quando eles estão lá naquela piscina, sei lá, transando, ninguém fica rindo nem comentando, né? Eles ficam, como a Carlinha comentou, em silêncio, ali empoleirados em volta da piscina. E eu achei engraçado, assim, essas reações diferentes desses meninos. São bem crianças, né? A reação diferente deles em relação ao beijo, em relação àquela cena. E daí aquele negócio que a Gabi tinha falado bem no início, assim, eu não tinha pensado sobre a relação do ouriço, que é um ser estranho, um corpo estranho, e que é, sei lá, consumido de algum jeito, e que é bom, mas ele é estranho, com essa relação com a Sem Coração, assim. Eu não tinha pensado nisso e, nossa, eu achei bem mais forte agora, assim, pensando depois do que ela falou, porque é muito bizarro, porque daí fica nessa linha, assim, né, tipo, ao mesmo tempo eles gostavam dela, depois eles conversavam, iam lá correr no mato, e, tipo, tinha uma relação com ela, mas ela tinha esse lugar de ser a estranha. E eu achei isso muito... que o filme trabalha bem isso, assim, de uma forma sensível, assim, não fica estigmatizando e também
trabalha de uma forma complexa, assim. Esse foi o que mais me marcou, assim. Eu amei todos, achei que a seleção foi muito boa, maravilhosa, assim, ficou muito legal todos juntos. Mas esse, assim, me pegou bastante, assim. Queria comentar isso só. E também aquela cena da piscina que a Ju falou, quando ele volta para casa e olha aquela piscina artificial cheia. Eu achei muito deprimente, assim. Mas aí essa coisa deprimente foi compensada com aquela cena da chuva que ficou super bonita, assim. Então, sei lá, achei que esse filme traz muita coisa, assim, várias sensações, assim. E gostei muito. Também é um filme super sutil, né? Igual o La Santa Cena. Acho que dos 4 tem sutilezas, mas acho que esses 2, o Sem Coração e La Santa Cena, são os que trazem mais questões, assim, não ditas, né? Que ficam ali. Acho que sim. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? O Léo. Não, uma coisa que ficou dessas relações do masculino e feminino, né? Como já foi falado, mas como chama atenção nos filmes que tem esse embate corporal, isso aparece muito, né? E é visível, né? E enfim, divide. O próprio Sem Coração teve a sessão na Capitólio, lembro que teve uma repercussão estranha no dia seguinte, que a Nara apresentou, debateu e reclamaram no dia seguinte que ela não disse que o filme tinha abuso, que era um filme sobre abuso. Enfim, ficou né? Tem essa questão pesada, mas pensando em todos os filmes, eu adorei a sessão de novo, parabéns para a Andressa, né? Fez uma seleção incrível, mas como na Han também, né? Porque não tem um embate, então não fica tanto na cabeça, né? Mas quando eles chegam ali, né? Aquele personagem chega com a Han, eles parece que quebram uma harmonia, né? Tem um universo ali que está funcionando tão bem, assim, né? Até mãe, aquelas meninas, tá? E aquela presença masculina também é muito violenta, assim, né? Quando aparece em alguns momentos, mas como não tem esse contato físico, né? Não fica, acho que isso talvez não perto dos outros filmes, inclusive, talvez não chame tanta atenção, né? Mas é interessante como o filme, no final, elas de alguma forma, né? Porque elas dão uma volta, eu acho, né? E a partir justamente de um coletivo de mulheres ali naquela cena toda final, e é incrível como o filme termina, assim, eles até chegam ali, né? Mas parece que eles chegam já num ambiente que já foi completamente, acho que cristalizado, assim, eles não vão conseguir trazer uma outra energia, né? Não sei, claro que o filme termina, o filme interrompe ali um pouco no meio, né? Ali naquele momento. Mas eu acho que é interessante pensar nessa relação masculino e feminino e na forma como esse filme especificamente coloca, sem colocar justamente trazer esse atrito mesmo, né? Que o Machacali, por exemplo, é maravilhoso. Eu amei esse filme, fiquei louco por esse filme, adorei tudo assim, nele. Total, Léo, eu acho que faz bastante sentido isso, assim. Tu falou essa relação, eu estava também pensando nessa relação masculina e feminina nesse filme, mas eu não estava sabendo como dizer, e eu acho que tu disse muito bem. Marina, e seu gato ou sua gata? Oi, peraí. Tá, tudo bem. Ainda sobre essa questão do masculino e feminino, principalmente no Sem Coração, uma das coisas que mais me pegou foi essa coisa de pré-adolescência, adolescência, que tem essa separação de gêneros, muitas vezes em amizades, mas às vezes tem esse grupo específico que é um grupo de guris jovens e tem uma menina. E é uma coisa porque, até certo ponto, ela faz parte daquele grupo. Tem cenas deles correndo, deles andando, e não tem uma grande diferenciação, assim. Mas no momento em que ela é corpo, ela é mulher. E ela é menina e ela serve para isso. E aí, depois eu fiquei pensando também na questão desse corpo, que esse corpo, ele meio que ele é apresentado como se tivesse aberto para ser explorado, enfim, como um gado com ter toda essa questão da piscina. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando em como, ao mesmo tempo, esse corpo ele é fechado, ele é escondido. Porque eu notei que quando eles estão no mar e a Sem Coração beija o Léo ali embaixo da água e tal, tá todos os guris sem camisa, assim, e ela até tá usando um biquíni, mas ela tá com uma camiseta por cima. Porque ela tem a cicatriz. Então, assim, é meio que uma coisa dessa personagem que, de uma forma
E, ao mesmo tempo, ela é aberta, aspas, aqui, e muito fechada, assim. É como se existisse não sei, uma fechadura no coração, sabe? Não, só isso que eu queria falar. Mas eu acho que sim, Marina, essa coisa meio velada e ao mesmo tempo o que dá o que legaliza, né, esse direito de fazer o que fazem com ela, enfim. Acho que sim. Nena, não, é a Carla antes. A gente tá num ping-pong de filmes, mas acho que Sessão de Curtas é assim mesmo, né? Eu queria fazer um comentário sobre Han, que a gente falou um pouquinho, e eu gostei, falou um pouquinho sobre ele até agora, mas uma coisa que eu adorei nesse filme é que ele começa com uma pegada super realista, né? Aquela mãe com dificuldades, com a filha, e vai aparecendo aqueles elementos ali insólitos. A Laga meio que do nada. E aí no fim, quando chega aquele contrabando, ninguém vai pensar que são Hãs, né? Todo mundo pensa em outra coisa, né? E tem aquilo, não sei se aquilo tem em alguma religião, existe alguma coisa sobre um amontoado de sapos ou de rãs, mas eu adorei assim como ele vai assim numa pegada mais realista. Então, começa com uma mãe que aparentemente luta ali sozinha para criar aquelas duas meninas com dificuldade, num lugar super pequeno, e aí vai para um lado super insólito e que dá uma alegria ali para elas e para as amigas. Gostei bastante do filme. Quando mostram as rãs, eu achei super engraçado, mas ao mesmo tempo o nome do filme entrega, né? Tipo, que vão ser rãs, não sei, eu senti um pouco isso. Eu fiquei com essa vontade de que o nome desse filme fosse outro, para entregar um pouco menos, ser um pouquinho mais engraçado essa hora, assim. Porque realmente tu não espera, e tipo, porra, uma carga de rã, tipo, como assim? Mas o fato do nome do filme ser Rã me deu uma brochadinha aí nesse momento, porque, tipo assim, mas é um curta, e aí, tipo, é óbvio que a Rã vai aparecer nesse momento, sabe? Não, mas eu acho que Rã também, por exemplo, quando tem aquela cena do alagamento, assim, pode dar a entender que esses alagamentos vão continuar acontecendo e que as Rãs ali são elas próprias, né, vivendo naquele lugar. Eu não esperava. Pode ser, mas não sei, fiquei meio, tipo, frustrada. Porque eu já sabia a surpresa. Mas é isso. Pra mim me bateu desse jeito. Mas eu gosto também do filme. E gostei também que vocês não esperavam, tipo, porque pra mim era meio óbvio, mas que massa essa outra interpretação, né? Que poderia sair sei lá. Que pra mim eu esperava também, Gabi. Muito insólito um contrabando de rãs, né? Isso pra mim parece muito esquisito. Eu achei estranho também porque eles têm rãs lá, né? Aparece uma rã pulando. E aí, por que eles iam estar contrabandeando? Achei. Diz a Guez que era um sapo. Eu não sei fazer essa diferenciação. Sapo geralmente é. Olha, eu nunca sou bióloga, né? Mas sapo geralmente é grandão, assim, e a rã é menorzinha. É maior. E eu achei bem engraçada essa questão, porque chega. Tá, voltando ao final, assim, que eu achei bem inusitado, que era um baita de um churrasco de rã, né? Eu fiquei assim, olha, interessante. Mas eu achei engraçada essa parte quando eles chegam com a rã, assim, que daí fica todo mundo, aquela tensão, o que é isso que eles estão trazendo para casa, tudo. Daí aparece um sapo, tipo, o masculino da rã ali, meio, não sei se estava vigiando, não sei o que eles queriam dizer com isso. Mas eu achei engraçado tanto de ter uma espécie daquela que foi contrabandeada viva, fora daquela bacia toda com um monte de corpos mortos, né? Quanto de ser o masculino do que tá morto em conjunto, que são as rãs. Posso estar viajando, tá, gente? Mas eu me surpreendi quando o sapo apareceu, sim. Pensando nessa relação do masculino e feminino e da comunhão também, nesse filme, quem são sacrificadas são as rãs, né? Sim, total. Total. Mas eu e elas amei, que são consumidas, né? Tipo, na festa, assim. Por mulheres também, né? Que é bem louco. A maioria do que estão na festa são mulheres, assim. E tem uma ideia de purificação também, né? Feito pelas mulheres, né? Quase como se os homens deixam a rã ali e com aquele contexto de contrabando, de violência, de medos, e ainda dentro da ideia de ritual, que acho que todas as sessões têm a limpeza ali é muito filmado como né, as mulheres estão pegando aquela rã, estão limpando, então
acho que tem pelo menos me parece ali que as rãs já são outras, né? Depois que vai ter, aí por isso que o clima também vira aquele churrasco maravilhoso. Eu acho que tem esse ritual, não sei, eu senti assim essa... Quer dizer, na verdade eu não tinha pensado nisso, mas agora o papo todo falando dessa cena, do masculino e feminino, essa cena da limpeza das rãs, que é enorme, né? Eu acho que é a maior cena do filme, talvez. Mostra em detalhes, e muitas mulheres, né? Várias, as crianças, né? As mães. Acaba sendo bem interessante, né? E eu não esperava ver sapo, rã também, apenas eu sou muito... Não sei também, sou bem fácil de ser enganado. Enfim. Mas eu fiquei chocada com como o conhecimento biológico traz novas interpretações e camadas para o filme, hein? Fiquei aqui chocadíssima. Muito obrigada, Gabi, por ter feito essa participação. De nada. Trazendo a biologia aí para o debate, muito que bem. A Nena agora. Eu ia falar daquela questão do sem coração, que a menina, que ela então ela tem aquela cicatriz, né? E aí que isso, por algum motivo, torna ela não tão atraente ou não tão menina quanto as outras meninas. E que aí, então, ela meio que se torna objeto, ou se torna objeto de desejo sexual, para que isso valide ela de alguma forma para poder estar presente na vida deles. E essa coisa de ser amiga feia, que aí tu é quase um outro menino, e aí para não ser isso, tu acaba se sexualizando, porque então é isso que é ser uma mulher, né? É ser sexualizado. Se eles não fazem isso por mim, então deixa que eu vou fazer isso por eles. Total, isso é bem forte mesmo. E bem presente, na verdade, se a gente for parar para pensar. Né? Vai, Marina. Não, que eu ia falar, pegando o gancho da Nena, só que talvez ela se torne um corpo, tanto assim para eles, por causa daquela cicatriz, assim, sabe? Porque a presença de uma marca tão específica no corpo de uma pessoa que eles têm ciência que para eles é uma coisa tão esquisita, então tem um relevo aquela cicatriz, assim, talvez aquilo, não sei. Mas o que eu queria falar mesmo é que uma impressão que eu tive vendo o filme, que talvez eu estava vendo não nas melhores condições possíveis, tinha um pouco de luz vindo de trás, mas a primeira vez que apareceu a cicatriz dela, assim, eu achava que era uma cruz, um colar com uma cruz. E isso acho que fecha totalmente com aquilo que a gente estava discutindo sobre o ritual, assim, e sobre o sacrifício, a questão do batismo, inclusive, que eu falei na água. Então, que ela é o centro daquele ritual ali no meio daquela piscina com uma cruz no peito, sabe? Isso é bem simbólico também. Total, mas eu vi esse filme algumas vezes, e aí, para falar, para debater ele com vocês, eu assisti ele meio de uma forma meio dinâmica, sabe? Igual a leitura dinâmica, que vai pulando nas partes, assim, só para refrescar a memória. E aí eu tinha uma lembrança de alguma vez ter assistido ele e ela usar mesmo um crucifixo, alguma coisa assim. E aí quem assistiu mais recentemente ele inteiro, não tem esse momento, né? Ou tem? Não sei, mas eu tinha uma impressão de que tinha uma cruz, uma coisinha. Pode ser que eu tenha visto assim também como você, por isso que eu tô falando isso, sabe? Então... Eu não lembro de um crucifixo de verdade, eu sei que teve esse, depois eu vi que não era, mas senão eu não lembro. Não sei se alguém viu. Pode ser que eu tenha visto igual você e aí gravei na minha memória que eu usava uma cruzinha. Uhum. Me pegou muito essa imagem, porque eu não sei, ficou um tempo a câmera assim no peito dela e eu não sei o que tava balançando assim. E aquilo, pra mim, era muito um crucifixo. Eu gostei disso. Eu gosto também. Acho que faz todo sentido. Eu ia dizer que a próxima era a Marina, mas Marina é tu mesma que tava falando. E aí, gente? Tulo, o que tu achou, hein? Tá aí só olhando hoje. Ai, dei aula de manhã, eu tô sem voz. E tô fumando, né? Muito sensato. Não, eu adorei, assim. Eu adorei todos os filmes, na real. E eu fiquei pensando muito, assim, dessa potência coletiva do corpo, né?
que não tem ritual sozinho, né? E fiquei pensando onde que habita o efêmero, né? Do sem coração, esse efêmero do amor, do encontro, do primeiro encontro, né? Onde é que ele habita? É nesse corpo que também é profanado, mas ao mesmo tempo ele é consagrado pelo outro, né? Quando se está apaixonado. E que eu não vou saber dizer o nome de novo, gente, que é o dos indígenas, que é o Chupapoyunang. Eu achei incrível o caráter pedagógico daquele curta, assim, porque tem toda uma reelaboração dessa efemeridade, né? Desse lúdico do ritual e do brincar, e que no final, quando termina todo o processo ali, elas começam a discutir, se a gente tivesse ficado juntas, eles não tinham me derrubado, eles só me derrubaram porque eu estava sozinha. O problema é que a gente correu. Então, toda essa relaboração quase de como que a gente se pensa a partir desse processo de jogo, né, do lúdico, como é que a gente se pensa enquanto grupo, enquanto mulher nesse espaço, né? Como é que a gente se defende disso? Eu achei bárbaro essa relação, assim, e assim, eu amei todos, assim. O da Han também, o Han eu também fiquei pensando que essa efemeridade né, vários perrengues, mas a gente tá ali no churrasquinho e essa alegria vai durar pouco, assim como a chuva e a goteira também vai durar pouco, mas vai habitar ainda nesse corpo reunido no final ali no pagode. Nem sei se tinha pagode, mas na minha cabeça tem churrasco, tem pagode. Na cerveja, no churrasco, assim. E é isso, assim, eu amei muito, assim, os curtas, assim. A seleção, bárbaro, demais. Que bom, que bom. Eu gostei você falou desse momento aí do filme dos Massacre, que elas estão conversando, que eu adorei também. Elas falam, a gente tinha que ter ficado em grupinhos de 3, porque senão eles vão tudo em cima dela. E aí a menina fala, vieram em cima de mim, tipo, me atacaram. Eu gostei muito. E, nossa, vocês falaram muito desse churrasco, né, do Han, eu fiquei querendo churrasquinho com pagode. Saudade. Mas então tá, gente, acho que era isso. Alguém mais quer? Não, queria comentar sobre essas questões que a Lu trouxe, assim, que achei super interessantes. Acho que incrementa um pouco, né, as coisas que a gente estava falando, mas dessa ideia de que não tem o jogo e não tem o ritual sem o outro, né? E que é essa ideia da comunhão também, que a comunhão ela é coletiva e essa ideia que acho que está nos 4 filmes, né? Do corpo, da dimensão coletiva desses corpos, né? E da gente entender um pouco essa ideia do sacrifício, né? Porque é isso, assim, o sacrifício é sempre o sacrifício de um corpo individual em relação a um coletivo, né? A uma redenção coletiva, a um bem coletivo, assim. E eu acho que os quatro filmes trazem isso super bem, assim, muito, muito interessante mesmo. É verdade, eu não tinha pensado nessa relação, que o sacrifício é um corpo individual, enquanto que o ritual é um coletivo, né? E um pouco essa ideia, assim, claro, né, que a gente tem essa ojeriza do sacrifício do indivíduo, né, claro, em função da nossa sociedade que a gente vive, enfim, mas que o sacrifício é uma forma também de respeito ao corpo, né? Quando tu sacraliza, assim, tu sacrificar um corpo, seja ele humano, seja animal, enfim, tu tá sacrificando, mas é uma forma de atestar a importância daquele corpo e de atestar a força daquele corpo, né? Porque tu não sacrifica um corpo frágil, né? Tu não sacrifica um corpo que não importa, que não interessa, que, enfim, que tu negligencia, tu sacrifica um corpo que tu reconhece, né? Então, o sacrifício também como uma forma de reconhecimento, né, de um corpo. É verdade. E agora pensando nesse lance do sacrifício, que também tá o lance da partilha, o quanto que isso já está anunciado lá no Han, né?
Quando ela vai no mercadinho e ela compra um bolinho, ela divide o mesmo bolinho para as duas filhas, né? Igual, assim, do tipo, é uma unidade, mas a gente tem que partilhar isso em dois, enfim. E eu esqueci de falar do La Santa Cena, que também é a mesma coisa, né? Aquele coletivo familiar, assim. E eu estranhei muito o filme, na real, no começo. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas que plano... Isso que eu gosto de plano longo, né? Mas que plano longo desse galo não vai acabar nunca. E depois que eu fui entrando, assim, eu falei, ah, tá. Mas eu achei muito pirado, adorei. Adorei, adoro quando me incomoda, assim, depois eu fico, Luciana, impaciente. Sim. Mas a Janaí falou, eu acho que se incomodou um pouco, né? Ficou meio tonta com esse indígena. E também eu me incomodei a primeira vez que eu vi no início, assim, que é tipo, o que tá acontecendo? E depois que você vai entrando, assim, né? Mas ele causa um pouco de... E no fim das contas, nessas novas interpretações, queria sugerir que o Han trocasse de nome. Na minha questão, né? Que eu achei que o nome entrega o filme. Podia chamar La Santa Cena, podia tudo chamar La Santa Cena, que tudo fez sentido com La Santa Cena. Pra mim é isso. O Sem Coração podia chamar La Santa Cena. Todos. Acho que o que menos é o indígena, mas ainda assim poderia. É que o indígena, o sacrifício não aparece no filme, ele é anterior, né? O sacrifício é o da lontra, que não aparece no filme, mas aparece... La Santa Cena dos indígenas já tinha sido. Ah, é verdade, o nome da seleção podia ser esse. É verdade. Fazer uma mostra lá, Santa Cena de curtas na Capitólio. Fica aí a dica pro Léo. Para mim não, para vocês, né? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é um sinal de que só assim, chega com um projeto, leva ideia de mostra, né? Assim que surgem as programadoras e os programadores, né? Do mundo, né? Eu acho maravilhoso essas mostras aí que vocês estão fazendo. Acho que porque geralmente vamos investir na ideia. Porque geralmente no cinema a gente pensa muito em ou fazer filme ou escrever crítica, né? Fazer mostra é uma coisa que não, né? Você não sai da universidade de cinema com isso no horizonte, né? E às vezes, dependendo do contexto do país, pode até pagar melhor. Olha aí, fica aí a dica para todo mundo investir nessa carreira. Muito bem, Léo. A Carlinha E como abriu. é que foi essa escolha, Andressa? Tu já tinha visto algum deles? Como é que começou a pensar essas relações? Então, eu tinha... É isso. Corta aí, Gabi. Ai, desculpa. Eu tinha assistido alguns deles já, e aí a gente teve a proposta da academia, e na real eu nem tava muito, né, eu nem ia fazer, na verdade, a curadoria, só que aí eu fui ajudando a Gabi, e enfim, acabei ficando mais com essa última, fui escolhendo algumas, e aí foi essa a ideia mesmo, dessa ideia de exploração, de modo geral, da carne, né, tipo, pensar num deles como as questões de rituais que iam acontecendo, tipo, tanto em relação à carne ou ao próprio churrasco ou à própria união das pessoas em volta de alguma coisa. E a questão, tipo, de trazer a Sem Coração também era nesse sentido, assim, o quanto que, por exemplo, naquele momento era a exploração do corpo dela, o quanto, de repente... porque é isso, né? Eles estavam descobrindo a sexualidade e ela e a gente, quanto mulher, acaba descobrindo, eu acho, de maneira geral, a sexualidade de maneira muito abusiva, né? E é o início, assim, tipo, né? Porque ela também tá descobrindo a sexualidade, mas ela tá descobrindo a sexualidade já numa situação muito abusiva. Então, fui fazendo isso e aí puxei, meio que consegui... Tentei pegar, tipo, uma representação que ligava mais a questão da exploração da mulher, outra que trazia mais a questão indígena, que é uma coisa que às vezes a gente também não traz muito, né, nos filmes. E foi mais de... Eu gosto muito de curadoria, mas eu sempre fiz mais curadoria nas artes, né, daí no cinema acho que foi uma tentativa de vamos ver como é que se junta as coisas. E aí deu esses 4 aí, mas
foi muito legal ouvir vocês falando sobre eles, porque, na verdade, eu tinha algumas ideias em relação a como eles se ligavam, né, entre eles, mas não veio mais 1000 coisas aqui, então foi muito massa, assim, ver. E é isso, né, eu acho que é massa, eu gosto muito dessa sessão de curtas, tenho curtido, na real, porque eu acho que essas ligações entre os filmes são muito massa, né, eles às vezes potencializam um ou outro, assim, e tem muita coisa que dá para ser mostrada juntas, né, e que seria muito, muito massa. Eu gosto da ideia dos curtas, inclusive, acho que a gente pode continuar fazendo. Mas é isso, cara, não sei se te respondi, mas a ideia, o foco principal foi a ideia de exploração de modo geral, assim, ou de uso de alguma coisa, né, ligado à comunhão, a ideia, o que a Marina falou de batismo em relação à água, eu curti muito também esse negócio da água, de certa forma eu vi, mas não vi, sabe, quando eu fiz a seleção. Então, foi muito massa ver vocês falando, assim. Não, foi ótimo, adorei. Acho que todo mundo adorou. Arrasou muito. Maravilhosa ela. Então é isso, gente. Eu acho que se ninguém tiver mais nada para falar sobre esses curtas... Na verdade, eu queria só dizer que essa seleção tá digna pro aniversário do Léo, assim. De tão boa. É verdade. É verdade. E o parabéns pra você. Nessa data querida. E muitas felicidades. Léo. Gente, eu passei na frente da Capitólio eternizado hoje. No FAC, né? Se você vai ficar eternizado no histórico da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Muito tocado. Mas... eu dou... Olha, no chat aqui, ele falou da Mostra RAM, de fazer mostra. Isso é uma coisa que o Cineclube, acho que a partir dessas sessões, né, já teve, né, a gente teve algumas programações, Sala Redenção, né, mas de repente uma mostra fixa, alguma coisa assim, né, ou daqui a pouco mesmo um festival, não sei, acho que... A gente teve um Cineclube já que chamou Cineclube Perereca, né, Léo? É verdade. Maravilhoso. A gente já teve Cineclube. A Lu era também, né, eu acho. A Lu era do Cineclube Perereca, eu acho. Era assim, que a gente via filme proibido lá na PF Gastal, que não podia ver, e aí... a gente viu Imigrante. Horários alternativos e tal. Bom, isso está gravado também, né? Mas tudo bem. Se o Brasil não sabia, agora saberá. A gente estava aqui bebendo já para comemorar, Léo. É verdade. Já foi, né? Mas estava... O meu já virou. Opa, meu amigo. Mas então... Antes de encerrar, eu só queria fazer uma divulgação da sessão da semana que vem. Reforçar o convite para todo mundo voltar. Semana que vem vai ser uma programação de encerramento, né? Acho que todas são especialíssimas, assim, mas semana que vem a gente vai ter a participação da Rita Moreira, que é uma cineasta, que é a cineasta, né, dos filmes, e da Mariana Scheller, que, enfim, é sobrinha dela, mas também é uma das grandes responsáveis por divulgar os filmes da Rita Moreira aqui no Brasil. A Rita Moreira, ela é uma ativista lésbica, feminista, e tem um trabalho muito consistente também de temáticas sociais, e ela sempre fez curtas-metragens, uns curtas que são meio médios, assim, os curtas delas são longos, mas ela começou filmando em Nova York nos anos 70, várias manifestações feministas, lésbicas, e ela tem vários filmes lá, e um cinema muito relacionado com o cinema direto, né? Ela trabalha muito na rua, assim, interpelando as pessoas, e é isso, assim, a ideia da praça, né? Da praça como ágora, como espaço de discussão. Então, são muito interessantes esses filmes. E depois ela continua filmando no Brasil nos anos 80, que ela... Ó, o formulário já tá. Epa! Assim que é bom. Arrasaram. E aí depois ela volta a filmar no Brasil nos anos 80. Ela continua com essa proposta de cinema direto na rua, mas ela também tem algumas
colagens de vídeo, assim, que são algumas colagens bem específicas, acho, dos anos 80, né? Quando o vídeo começou a ficar mais acessível ali nos anos 80. Então, tem umas colagens muito interessantes que ela faz. Eu trouxe um deles. E a sessão está dividida em duas partes. Ela ficou meio longa, porque os filmes da Rita são maravilhosos, tá? Eu recomendo muito. E são meio viciantes. Eu, quando comecei a ver, é aquela coisa que tu bota e tu quer ver outro, tu quer ver outro, tu quer ver outro. Então, acho que vai ser fácil de ver, mas eu fiquei com muita dificuldade de cortar. Ela tem muitos vídeos, assim, uns 40 vídeos, eu acho. Mas consegui chegar em 6 e aí dividi em 2 blocos, que um é feminismo lésbico, com 3 filmes, e o outro é gênero e expressão, que aí fala um pouco de expressão de gênero, enfim, né, um pouco das relações entre ser mulher e gênero feminino, né, que acho que tem algumas aproximações, algumas diferenciações, que eu acho muito interessante também de pensar, porque às vezes a gente fala em mulher e em feminino como se fossem as mesmas coisas, e acho que são coisas diferentes, né, bem diferentes. Esse feminino tem a ver com arquétipo, tem a ver com o imaginário, ser mulher é uma condição concreta, assim, né? E como, enfim, acho que nesses filmes ela traz algumas questões de a gente pensar nesse sentido. Então, ficou uma sessão longa, ela tem quase 3 horas, mas a gente vai divulgar cedinho, acho que amanhã já está o formulário ali com os filmes, então quem quiser começar a ver já agora no final de semana, para conseguir ver todos até semana que vem. E se não conseguir ver todos, também não tem problema, vê alguns e vem igual. E a Rita vai estar aqui para debater com a gente, acho que vai ser bem legal. Bom, depois dessa... Fala, Lu. Não, só uma pergunta, que na semana passada tu falou, ela tem um site que ela tem canal no YouTube, deixa eu passar para vocês agora. Eu vou passar agora. Eu não consegui pegar na semana passada, e daí eu queria que tu... A Pajé Filmes, também tem canal no YouTube, hein? Eu vou pegar aqui também para botar dos Massacres. Bom, e tem um filme da Rita que eu queria muito botar na sessão, mas que não... Primeiro, não botei em função mesmo dos recortes que eu fiz, assim, mas é um curta que chama Dias de Euforia, que se vocês conseguirem ver todos e ver mais esse, eu recomendo. A gente não botou também pela própria questão do FAQ, porque tem um conteúdo partidário, né? Como a gente também está em época eleitoral, a gente tem algumas restrições de exibir filmes com conteúdo partidário, não exatamente político, mas partidário. Que ela filma a campanha, ali a primeira campanha do Lula, em 1989. É maravilhoso. É Dias de Euforia. Vou passar o canal. Peraí. Vou passar o canal aqui no chat. E aí eu tenho os 6 filmes da mostra, vai ser lesbianismo feminista, né? Que é essa relação. Tem Marcha para Marielle, que ela faz um vídeo daí já em 2014 sobre, enfim, uma marcha lésbica, né, para Marielle, que teve no Rio de Janeiro. E o outro Peraí. E tem uma que é uma biografia que ela fez de uma feminista norte-americana, T. Grace Atkinson, que é meia hora de um filme de entrevista com essa feminista, né? Com essa teórica feminista norte-americana. E depois, Gênero e Expressão. Aí depois, Gênero e Expressão, tem She Has Bear, né? Que é Barba, que é uma mulher dos anos 70 em Nova York, que ela deixa a barba crescer e ela sai na rua perguntando para as pessoas o que elas acham. Tem Sibilas, que é um vídeo desses recortes já dos anos 80, que ela vai investigar essa questão do feminino em relação com a espiritualidade. E A Dama do Pacaembu, que é um vídeo também que ela faz com uma moradora de rua, acho que em São Paulo. E muito, muito legal, assim, porque tem muitas questões de gênero que vem assim na condição daquela mulher que está morando na rua. Assim, é muito, muito, muito interessante. Pois muito que bem, depois dessa propaganda, quero ver quem é que não vai vir, hein? Tô de olho. Mentira. Eu vou botar aqui. Bota. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada por terem participado de mais esse debate. Foi muito legal mediar pela segunda vez. E venham todos no próximo sábado para a sessão da Ju,
que a Ju, além de ter feito essa seleção maravilhosa, é uma mediadora também incrível, então vai ser ótimo essa próxima sessão. Então, é isso, gente. Um beijinho. Beijo, obrigada, gente. Beijo, total, pessoal, a Natália beijos. no Woodstock, amei demais, bucólica. Fugindo da pandemia pro mato. Maravilhosa. Muito bem. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.